A primeira temporada, 2014-2015, foi de conceito à realidade, de protótipo à tecnologia de veículo elétrico para as pistas de rua através do Gen 1. A primeira corrida foi realizada há 6 anos em Pequim, na China. O Gen 1 foi o primeiro carro da Fórmula E. Sua potência era de 150 kW. O carro do Gen 1 tinha tecnologia de bateria elétrica que nunca havia sido testada em uma pista de corrida. Os dois carros, por piloto, equilibravam a necessidade de bateria, capacidade e velocidade para melhor corrida na pista. Desde o primeiro E-Prix, a BMW está envolvida como parceira oficial de veículos da Fórmula E, atuando com o carro de segurança, carro diretor de corrida e com carro médico. A corrida inaugural aconteceu em 14 países no coração das principais cidades, como Miami, Londres, Pequim e Berlim. A primeira corrida foi no dia 13 de setembro de 2014, depois de 25 voltas de corrida. Tudo aconteceu na última curva da volta final. Lucas de Grassi marcou seu nome nos livros da história, ao se tornar o primeiro vencedor da corrida. A Fórmula E também inovou em seus regulamentos. A primeira corrida viu a chegada do Fan Boost, o primeiro recurso no esporte que permite que fãs tenham um papel ativo na corrida. Sobre o Fan Boost, em breve eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. A primeira temporada teve 7 vencedores representando 6 equipes diferentes. Foram Buemi, Sam Bird e Nelsinho Piquet, os únicos pilotos que tiveram mais de uma vitória. Nelsinho Piquet subiu 2 vezes no degrau mais alto do pódio com a Nextive e conquistou o primeiro título de piloto da Fórmula E. Foi por apenas 1 ponto do Buemi. Lucas de Grassi ficou em terceiro. Na segunda temporada, o calendário teve 10 corridas em 9 cidades diferentes. Cada equipe pôde projetar seus motores, inversores, caixa de câmbio e suspensão traseira, e a potência foi elevada para 170 kW. Depois de um giro na qualificação, Buemi começou o E-Prix em Buenos Aires na parte de trás do grid. Graças a uma série de ultrapassagens, algumas frenagens tardias e determinação, o piloto da Renault ultrapassou os rivais para conseguir um incrível segundo lugar em uma das melhores performances de todos os tempos da Fórmula E. Buemi e de Grassi foram para a última corrida da temporada em Londres empatados em pontos. Buemi se classificou na pole, enquanto de Grassi conseguiu o terceiro lugar, com o companheiro de equipe de Buemi, Nico Prost, entre eles. Na curva 1, a batalha pelo campeonato se deu quando os 2 primeiros colocados da classificação colidiram. Buemi selou o campeonato de pilotos com apenas 2 pontos do de Grassi, graças à volta mais rápida, sendo forçado a pegar seu segundo carro. A Renault Dames venceu o Mundial de Construtores. Na terceira temporada aconteceram algumas mudanças no calendário. A primeira delas foi a primeira corrida foi em Hong Kong, teve o retorno de Mônaco, teve a primeira corrida na África, que foi em Marrakech, teve a substituição do circuito de Berlim, que era em Karl Max Allen, e foi para o aeroporto de Tempelhof. E a rodada dupla foi em Nova York, porque desde 1986 não havia tido uma corrida automobilística por lá. A Jaguar retornou ao automobilismo depois de 12 anos como fabricante. A equipe Abt fez uma parceria com a Audi para criar uma equipe de fábrica, a Audi Sport. A equipe da Andretti firmou uma parceria técnica com a BMW para construir uma base para que a equipe da BMW viesse na 5ª temporada. O Gen 1 foi atualizado e foi introduzido uma asa frontal redesenhada e mais forte para lidar melhor com os rigores da corrida de rua. O regenerativo apresentou uma melhoria de 50% em eficiência, graças a uma grande atualização tecnológica da bateria. O primeiro passeio em Hong Kong provou ser uma guerra de atritos com os pilotos, começando a se familiarizar com o novo circuito. Buemi aproveitou a falha dos outros pilotos para vencer.
Buemi superou o rebaixamento na qualificação depois de um vazamento, que fez seu extintor indicar peso abaixo do esperado. Com a segunda vitória da temporada e sendo o primeiro vencedor de um E-Prix na África na história da categoria em Marrakech. Com drama em tempo Rolf, Buemi foi desclassificado da 8ª rodada e de Grasse subiu ao pódio atrás de Rosenqvist, o primeiro colocado. Os suíços seguiram com a vitória na 9ª rodada e com a limitação de danos quando de Grasse se aproximou. Enquanto a Fórmula E ia para a América do Norte, em Nova York, Sam Bird se tornou o primeiro piloto a vencer uma corrida por lá, garantindo uma boa colocação na 10ª rodada. A luta pelo título iria novamente para as rodadas finais com os rivais Buemi e de Grasse se enfrentando em Montreal. A desqualificação na corrida de abertura da rodada dupla fez com que a inclinação do título de Buemi desmoronasse e de Grasse ganhasse o campeonato de pilotos, o seu primeiro, enquanto a Renault conquistou o seu 3º título consecutivo por equipes. Na 4ª temporada, o Gen 2 foi revelado com a promessa de mais velocidade e eficiência. Nessa temporada, os pilotos não precisavam mais trocar de carros. A potência foi aumentada de 170 para 180 kW. Com um total de 9 montadoras, incluindo a Jaguar, Nissan, DS, a Mahindra e a BMW, as fabricantes elas usam a Fórmula E como a possibilidade de melhorar a questão da tecnologia na mobilidade dos carros de rua. Sam Bird voou para a vitória no retorno a Hong Kong, enquanto Félix Rosenqvist somou mais 2 vitórias na Mahindra na 2ª rodada antes de alavancar para a 3ª rodada em Marrakech. Lucas de Grasse teve dificuldades no início em Marrakech e Santiago. Bird, Buemi e Verne ampliaram a distância. O francês venceu no Uruguai e no Chile, onde ele e Lottery conseguiram a primeira dobradinha da Fórmula E. A primeira vitória da Audi veio na cidade do México com o alemão Daniel Abt. Ele conseguiu outra vitória em Berlim. Ele fez a pole, a vitória na corrida e a volta mais rápida, a primeira na Fórmula E. Uma cobrança tardia do Lucas de Grasse conquistou vitórias em Zurique e em Nova York. Isso não foi suficiente para o Verne. O francês decidiu a corrida com a vitória na 12ª rodada e ficando com o título. A 5ª temporada deu início a uma nova era das corridas dos carros elétricos. A primeira mudança significativa foi a entrada do Gen 2, com o estilo Batmóvel. A sua bateria ela pesava 250 kW e com velocidade de 280 km. Pôs-se o fim do pit stop. O formato da corrida foi para 45 minutos mais uma volta. Trazendo um novo elemento, a Fórmula E introduziu um modo de ataque nas corridas. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Novos pilotos entraram na 5ª temporada, como Felipe Massa, o Stoffel Vandoorne e o Gary Perfect. E jovens pilotos promissores, como Pascal Wehrlein e o Oliver Holland. A Jaguar E-Pace Trophy juntou a Fórmula E com uma categoria preliminar e é a primeira categoria de corrida internacional de SUV elétrico. A categoria terminou em 2020, mas a marca britânica aprendeu com o e-Trophy a aumentar o alcance do I-Pace. O primeiro campeão foi o brasileiro Sérgio Gimenez e o segundo foi Simon Evans. A última corrida na Cidade do México proporcionou uma das ultrapassagens mais incríveis da história da Fórmula E. Pascal Wehrlein, da Mahindra, liderou pela maioria e parecia certo de conquistar sua primeira vitória, mas o carro ficou sem energia a poucos instantes da bandeira e a vitória foi inacreditavelmente arrancada de suas mãos por Lucas de Grasse na linha de chegada. Do zero à categoria de automobilismo com crescimento mais rápido do mundo, a Fórmula E celebrou a 50ª corrida em Hong Kong. Sam Bird perseguiu André Lottery pela liderança nos momentos finais da corrida, mas uma jogada polêmica resultou em um DNF para o Lottery, punição para o Bird, e Eduardo Mortara subiu no degrau mais alto do pódio. As ruas de Paris deram aos pilotos da Fórmula E um desafio em 2019, combater os elementos climáticos, incluindo chuva forte e granizo.
Robin Fry segurou os adversários. Ele controlou bem o estado dos pneus em condições escorregadias e venceu a primeira corrida na chuva da história da Fórmula E. As primeiras 8 corridas com 8 vencedores diferentes: Antônio Félix da Costa, Sam Bird, Lucas de Grassi, Eduardo Mortara, Jean-Eric Vergne, Mitch Evans e Robin Fry. Vergne finalmente quebrou a sequência em Mônaco. Vergne se tornou um dos principais protagonistas na Fórmula E. As estatísticas do francês parecem as de uma lenda em crescimento, com inúmeras vitórias, pódios e poles. Seu desempenho na temporada 2018-2019 o destacou dos demais pilotos. Com uma série de vitórias, o piloto da Tequita se recuperou de um início difícil e garantiu seu segundo título, tornando-se o primeiro bicampeão. A 6ª temporada foi a 2019-2020 e foi um ano muito atípico na questão do automobilismo mundial e, infelizmente, a Fórmula E também sofreu com isso por conta da questão da pandemia do coronavírus. A Fórmula E teve ainda o início das corridas, que foram as rodadas duplas em Diriyah, a corrida de Santiago, México e também de Marrakech. Depois ela deu uma pausa por conta do lockdown em diversas cidades do mundo. E aí, para não ficar um hiato na Fórmula E, foi criado o Race at Home Challenge, que eles fizeram que os pilotos corressem, né, em corridas virtuais, e aí eles arrecadaram fundos para a Unicef. A rodada ela se iniciou em Berlim, com várias corridas em circuitos diferentes no aeroporto de Tempelhof. As equipes alemãs Mercedes e Porsche entraram na 6ª temporada e o grid passou para 24 pilotos. A 6ª temporada da Fórmula E foi um dos mais competitivos grids da história do automobilismo. Isso também marcou a primeira vez das marcas alemãs Audi, Mercedes e Porsche se enfrentaram em monopostos. A segunda rodada em Santiago viu o lançamento do Driver's Eye, que deu aos fãs uma nova perspectiva dos pilotos. Uma nova estrela na corrida de carros 100% elétricos veio a Santiago quando Maximilian Gunther, da BMW, se tornou o mais jovem vencedor na Fórmula E após uma ousada ultrapassagem em Da Costa na última volta. Depois de 5 meses afastado, a Fórmula E voltou em ação com o final da temporada mais intensa da história do automobilismo. A temporada 2019-2020 foi realizada em Berlim com 6 corridas, durante 9 dias em 3 layouts de circuitos diferentes. Depois de uma corrida consistente e dominante ao longo da temporada, incluindo uma atuação intocável em Berlim, Antônio Félix da Costa conquistou o primeiro título ao lado do Vergne, o seu companheiro de equipe. A dupla manteve o campeonato de equipes pela segunda vez. A Fórmula E se tornou o primeiro esporte a ter uma pegada de zero carbono, destacando a importância das corridas com um motivo: a Fórmula E investe em projetos certificados internacionalmente em todos os mercados de corrida para compensar as emissões de 6 temporadas de corrida elétrica. A 7ª temporada ganha uma nova conquista, que é o status de campeonato mundial concebido pela FIA. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber de você. Qual foi a melhor temporada da Fórmula E?